Oi gente, aqui é a Ká e hoje a gente vai falar sobre Columbine. Antes de começar a falar sobre esse livro, eu já venho pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aqui e já dar aquele curtir que ajuda muito aqui na divulgação do canal. Bora lá! Bom, gente, hoje eu venho conversar com vocês a respeito da obra Columbine, do Dave Culler. Esse livro aqui, ele foi recentemente lançado pela editora Dark Side Books. Teve evento desse livro lá na Livraria da Travessa e eu pude ir nesse evento, eu fiquei muito contente. Teve esse evento, né, o autor, Dave Culler, estava lá no evento. Ele respondeu algumas perguntas, eu pude fazer uma pergunta para ele. Ele é muito fofo, cara, pelo amor de Deus. Ele conversou um pouquinho a respeito de Columbine e a respeito do evento, né, desse massacre horrível que aconteceu lá no Colorado no ano de 1999. O Dave, ele foi um dos jornalistas que estavam presentes cobrindo o evento lá na época. Então, ele fala aqui nesse livro sobre o evento com muita propriedade. Também foram 10 anos de pesquisa para esse livro, então ele sabe muito bem do que ele tá falando. Assim, incrível. Nesse livro aqui, então, a gente é introduzido ao massacre de Columbine, né? Então a gente vai saber melhor como que aconteceu, como que tudo se desenrolou, e a gente vai também perceber que tem muitos mitos, muitas mentiras que envolvem esse massacre. E ele tenta desfazer todas essas mentiras, ele tenta quebrar esses montes de coisas assim que as pessoas falam, sem nem saber da história, coisas que na verdade as pessoas falaram lá na época, e aí ficaram repetindo, e acabaram que tomaram aquilo ali como verdade absoluta, como se fosse realmente aquilo que aconteceu, quando na verdade não foi exatamente daquele jeito que aconteceu. Só deixando bem claro aqui que esse livro é um livro extremamente pesado, com fatos extremamente complicáveis de se aceitar, né? Porque, assim, morreram 13 pessoas, mais 2 que são os assassinos. Então, no total, foram 15 mortos e 24 feridos. Então, é uma coisa, assim, que não é fácil de lidar, não é fácil de você aceitar. Sem contar que tiveram alguns sobreviventes que ficaram com sequelas, que não conseguiram andar, ou que tiveram que refazer uma parte do rosto. Então, assim, são coisas completamente surreais que a gente não consegue aceitar. Então, eu não recomendo esse livro para pessoas que são muito sensíveis ou para pessoas que estão passando por uma crise ali de ansiedade no momento, porque isso pode afetar o seu emocional, abalar o seu emocional, né? E pode causar uma crise de desespero, uma crise de ansiedade. Então, não recomendo esse livro para essas pessoas, tá? Eu espero que você primeiro trate a sua crise de ansiedade e vá ler esse livro com muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo, porque ele pode meio que desencadear uma crise do pânico, qualquer coisa desse gênero. Para quem não sabe, foram 2 atiradores. O primeiro era o Eric Harris, de 18 anos, e o segundo era o Dylan Klebold, de 17. Eles eram amigos na escola e tudo mais, eles faziam ali parte do mesmo grupo. O Dylan, ele era muito depressivo, ele era suicida, então ele tinha vários pensamentos horríveis, ele estava numa depressão profunda, severa. E o Eric Harris era um típico adolescente psicopata. Depois da morte dele, fizeram estudos e realmente era um psicopata ali em potencial, em desenvolvimento. Aqui, então, o fato que me chamou a atenção foi que os pais do Eric Harris, eles não cooperaram muito com a polícia quando de fato o massacre aconteceu. Eles não cooperaram muito com a polícia, eles não quiseram facilitar ali a investigação dentro da casa deles. E eles tinham medo também de retaliação por parte das pessoas, por parte do mundo inteiro, né? Porque esse massacre ele ficou conhecido no mundo inteiro. Então, eles tinham muito medo de retaliação e eles não cooperaram muito ali com a polícia. Por medo dessa retaliação, pode ser que eles não quiseram falar publicamente sobre isso, até porque eu não acho que seja necessário, né, falar sobre isso, porque nada do que eles falarem vai mudar o que aconteceu. Uma coisa aqui que me deixou muito, muito surpresa foi que os reféns que estavam na escola enquanto esse ataque ocorria, eles ligavam para a imprensa e ficavam com a imprensa na linha, e a imprensa transmitia isso ao vivo nos canais de jornalismo, gente. Os policiais, eles imploravam para a imprensa não fazer isso. Pelo menos assim, se o refém ligasse, atendesse a ligação e falasse para ele não ligar, ou pelo menos não transmitisse isso ao vivo. Porque na escola tinha
TVs, então os assassinos poderiam ver aonde que o refém estava escondido e ir lá e matar aquele refém. Então, assim, eu achei uma coisa extremamente irresponsável da parte da imprensa fazer esse tipo de coisa, porque, cara, como é que você vai transmitir isso ao vivo? Cara, pelo amor de Deus, aquele refém tem uma mãe, tem um pai que tá atrás dele. Imagina a mãe daquele refém ver que o filho tá ali ao vivo na TV e não poder fazer nada pra salvar o filho, cara. É uma coisa bizarra, pelo amor de Deus. Ninguém ali tava compreendendo o que tava acontecendo, né? Ninguém compreendia aquele massacre, aquela coisa toda, mas todo mundo tava vendo aquilo pela TV, ouvindo aquilo pelo rádio, então automaticamente eles falavam coisas sem nem ao menos compreender a situação. Adolescentes falavam: ah, mas é que eu vi um cara de sobretudo e não sei o que, e ele tava atirando e eu conhecia ele, não sei o que. Só que a maioria desses adolescentes não conheciam os assassinos. Eles não sabiam quem eles eram. Porque a escola de Columbine, ela era uma escola com 2.000 alunos. Então ela era uma escola enorme. Nem todo mundo que estava ali conhecia o Eric, conhecia o Dylan. Então aqueles alunos, eles estavam meio que em choque. Eles falavam. E aí a imprensa pegava aquilo que eles falavam e colocavam como verdade absoluta. Mas a maioria dos adolescentes que estavam dando entrevista para a imprensa, eles não conheciam os assassinos. Uma coisa que me deixou muito assim triste e ao mesmo tempo um pouco de raiva foi o fato da igreja ter se pronunciado sobre esse massacre. Não que a igreja não poderia ter se pronunciado, claro, poderia, mas eles fizeram isso de uma forma muito assim, sabe? Teve até um pastor de lá da cidade do Colorado, de Denver, e falou que estava sentindo o cheiro de Satanás. Gente, pelo amor de Deus, você já sentiu o cheiro de Satanás? Porque eu nunca senti, não. Se você sentiu, tem alguma coisa errada aí com você, querido. Mas assim, eles colocaram aquilo como se fosse uma obra maligna, um negócio assim, sabe? E assim, eu respeito se você tem a sua religião, se você acredita que realmente isso foi algo demoníaco, mas, pelo amor de Deus, são pessoas que estavam ali. E apesar de serem assassinos, eram pessoas que poderiam estar passando por problemas, que poderiam, né? Enfim, eram pessoas, querendo ou não. Nesse livro aqui, ele também vai contar que teve muitos rumores de mentiras sobre a história de Columbine, sobre as pessoas de Columbine, como, por exemplo, a história da Casey Bernall. A Casey Bernall foi uma das vítimas fatais desse massacre, né? Ela morreu. Houve aí, provavelmente você já conhece essa história, houve aí uma história de que o Eric falou pra ela: você acredita em Deus? E ela respondeu sim, e aí ele perguntou por quê e não deu tempo dela responder e ele atirou e matou ela. Então, ela foi como um martírio, assim, pra igreja. Ela morreu defendendo a fé dela, mas na verdade isso não aconteceu. O Eric não perguntou se ela acreditava em Deus, ela não falou que sim. Na verdade, o Eric só apontou a arma pra ela, atirou e ela morreu. Teve muitas, assim, coisas, mentiras, rumores falsos em relação a Columbine, ao massacre. E acho que todo mundo já ouviu essa história da Casey, porque eu já ouvi, eu fiquei tipo, nossa, que lindo, né? Ela morreu ali, falou que ela acreditava em Deus, ela morreu pela fé dela. Mas, na verdade, isso não aconteceu, isso é uma mentira, isso não passa de rumores. Aí você vai me perguntar, mas como, Carol, você sabe que isso é uma mentira? Porque estudos apontaram que não teria tempo dela ter falado sim, porque o Eric não perguntou, tinha pessoas ali na sala que se recordam desse momento e falam que isso não aconteceu. O que mais me deixou, assim, um pouco assim, angustiada ao ler esse livro foi que suicídios acabaram acontecendo depois do massacre de Columbine. E não foi assim, 2 meses depois alguém se matou. Foi tipo 6 meses depois alguém se matou. 1 ano depois alguém se matou. Acabou que o Eric e o Dylan tiraram a vida de muito mais pessoas do que apenas daquelas 13 vítimas fatais. Eles tiraram a vida de pessoas depois do massacre. Então, isso me deixou muito angustiada, porque, cara, imagina. É muito triste, né? Porque, assim, não tem nem o que falar. Inclusive, uma das pessoas que se suicidaram foi a mãe de uma das sobreviventes. A sobrevivente, se eu não me engano, o nome dela é Annie. Ela ficou em cadeira de roda, ela vive até hoje numa cadeira de roda, ela não consegue mais andar. E a mãe dela se suicidou. A mãe dela já tinha um histórico de depressão, né? Bipolaridade, mas com certeza esse evento fez com que tudo ficasse ainda pior para ela. Então, eu fiquei muito angustiada lendo sobre isso. Depois que o massacre de Columbine também aconteceu, os pais e as pessoas em si, todos se deram conta da extrema, assim,
cultura de ódio e fúria que tinha dentro das escolas, que provavelmente eles não sabiam que tinham, porque eles achavam que a escola era um lugar seguro, onde você ia, seu filho ia estar seguro, e na verdade isso não é verdade, né? Ficaram cientes desse extremo ódio, dessa extrema fúria que os adolescentes tinham dentro da escola, e isso deixou eles muito, muito assustados. Aqui o Dave também, ele quebra um tabu de que atiradores são pessoas solitárias. Na verdade, não são. Na verdade, atiradores provavelmente não sofreram bullying, não tiveram uma infância difícil. Provavelmente eles apenas eram, a maioria no caso, eram pessoas depressivas, suicidas, que pensavam em se matar, e que o homicídio foi uma forma de meio que tirar a própria vida e fazer com que todas as outras pessoas ao redor sentissem a dor que eles estavam sentindo. Ele quebra esse mito de que atiradores escolares são párias, que atiradores escolares são pessoas que sofreram bullying, e eu acho isso muito válido, porque a gente conhecendo aqui o Eric Harris, a gente vê que ele tinha amigos, ele não era uma pessoa que sofria bullying, na verdade ele era quem fazia o bullying. O Dylan também, ele sofreu um pouco de bullying assim, mas ele, nos escritos do diário do Dylan, ele diz que ele também fazia bullying. Isso é um pouco mentira, assim, de que atiradores escolares são párias, atiradores escolares sofrem bullying e por isso que cometem o crime. Isso é uma mentira. Ou pelo menos é uma mentira na maioria dos casos. E aqui também ele tira esse negócio de que, porque eles surtaram e foram lá e fizeram isso. Na verdade, 93% dos casos, os atiradores planejaram o massacre com antecedência. O Dave também fala que ele nunca pensou que ele poderia sentir empatia por um assassino, mas ele acabou se simpatizando muito com o Dylan, que é o Dylan Klebold, que é o assassino, o atirador também, porque por conta da história dele, por conta dos escritos dele, que ele se sentiu enlutado pela morte do Dylan, principalmente por conta dos pais que não sabiam absolutamente nada da depressão severa que ele tinha, não conseguiram ajudar o filho, e ele diz que ele acha que o Dylan poderia ter sido salvo. Enfim, né, eu também nunca pensei que eu poderia me sentir simpatizada por um assassino, mas realmente quando você acaba se aprofundando na história do Dylan, você fica um pouco assim em dúvida, você não sabe se você odeia ele, se você não odeia. É um negócio bem assim, você fica dividida. Obviamente o que ele fez foi muito errado, né? Não tira nenhuma culpa que ele teve toda a culpa naquele massacre que ele fez. Mas ainda assim a gente fica um pouco dividida nessa questão aí da depressão que ele tinha, enfim, dessas coisas. E o Dave também falou sobre isso, né? Lá no evento que teve em São Paulo, ele disse que as partes mais difíceis para ele escrever esse livro foi sobre David Sanders, que foi o professor que morreu, né? E também foi sobre o velório do Dylan, que aconteceu lá na cidade de modo muito, muito secreto, porque os pais tinham medo de retaliação. E por último, né, a gente aqui tem também a visão de que Columbine foi extremamente um fracasso, que era uma tentativa de ser um ato terrorista com bombas, fogo, desmoronamento. Foi apenas um tiroteio que matou 3 pessoas. Na verdade, o Eric Harris e o Dylan, eles queriam que aquilo fosse um ato terrorista, né? Eles fizeram várias bombas, eles colocaram bombas no carro do Dylan, bombas no carro do Eric, bombas dentro da escola. Eles levaram várias coisas para que aquilo fosse uma tentativa de terrorismo. E foi apenas uma tentativa de tiroteio, né, no caso. Porque as bombas não explodiram, deram tudo errado, nada explodiu. Querendo ou não, Columbine foi um fracasso na visão dos atiradores. Provavelmente, se eles estiverem passeando aqui entre nós, eles devem estar putaços da vida porque deram tudo errado. E também ele fala, né, sobre isso, porque todo mundo acha que Columbine foi, na verdade, uma tentativa de tiroteio, que teve muitos mortos e que deu super certo, quando na verdade era uma tentativa de terrorismo, deu super errado, e aí como deu errado, eles fizeram o quê? Fizeram o que dava certo, que eram as armas que estavam ali com ele e que provavelmente iriam matar. Basicamente foi isso. E pra encerrar esse vídeo, gente, uma prima minha, esses dias, viu que eu tava lendo esse livro, né? E ela me fez a seguinte pergunta: Carol, por que você fica lendo sobre essas coisas ruins? E aí eu vou te fazer um questionamento aqui comigo, queridos. Como que a gente vai aprender com os erros? Ou como que a gente vai poder evitar uma tragédia se a gente não souber como ela foi causada? Como aconteceu? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Bom, pessoal, respondendo a minha prima e respondendo a todas as pessoas que se perguntam, que se fazem a mesma pergunta,
Eu leio esse tipo de livro porque se tiver no meu alcance e eu puder fazer com que aquilo pare, eu vou saber como fazer isso porque eu tenho um pouco de conhecimento sobre esse assunto. Não que eu seja uma especialista, né? Obviamente não sou, mas eu vou saber ver alguns sinais, eu vou saber o que falar, eu vou saber como agir, eu vou saber como pedir ajuda. Então, acho que esses livros são extremamente importantes exatamente por isso. Então, é isso. Essa foi as minhas impressões sobre Columbine. É um livro que eu acho muito assim que todo mundo deveria ler. Confesso que eu tive algumas crises de ansiedade lendo esse livro, eu tive que dar uma parada, mas é um livro extremamente importante, extremamente informativo para quem gosta de saber sobre esse assunto, para quem quer ter conhecimento sobre esses assuntos. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, que me ajuda muito aqui na divulgação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e quer continuar acompanhando Garota Bibliotecária, é só você se inscrever aqui embaixo. Mega beijo, até o próximo vídeo, tchau!